No Ela e Você de hoje estamos recebendo a Luana Pinatti para falar do que vocês gostam. Beleza! Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa e para falar de uma coisa que todo mundo se interessa, né? Beleza, beleza é autoestima. Obrigada, eu que agradeço o convite. E vamos falar de harmonização facial, né? Tendência do momento aí. Com certeza. Campelo, quando ela entrou aqui, eu falei, eu retocaria meu botox com você tranquilamente. É a propaganda, né, em pessoa, né? Bem-vinda, Luana. Obrigada, aqui. Campelo. Isso, aqui a gente vai falar também da beleza masculina, né? Então, a gente está falando muito desse tabu. Hoje o homem se cuida muito mais, né? Mas vamos falar mais sobre isso, que muitas vezes aqui o nosso telespectador quer saber também como que funciona tudo isso para o homem. Com certeza, vamos sim. O homem hoje em dia tem que se cuidar quanto a mulher, né? E eu acho que está se cuidando até mais, não é? Não, igual, Vamos conversar bem sobre isso. Mas vamos lá, Luana, você é enfermeira esteta e você teve uma transição não de carreira, mas de segmento, né? Isso. Vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos sim. Eu sou enfermeira, formada pela Universidade de Cuiabá há 16 anos, né? Atuei muito tempo na assistência como enfermeira de UTI neonatal e pediátrica, parte administrativa hospitalar, e depois de um bom tempo, na época da pandemia, eu fiquei uns 2 anos sem trabalhar. E aí todo mundo falava para mim assim, por que você não vai na área da estética? Você é tão vaidosa, sempre gostou de se cuidar. E eu não pensei, falei assim, será que é isso mesmo que eu devo fazer? E uma amiga me chamou para fazer a especialização, falou assim, Lu, tem tudo a ver com a gente, você é vaidosa, bonita, vamos fazer a especialização em estética avançada? Foi aí que eu resolvi fazer, e depois de terminar a especialização, eu montei a minha clínica, hoje que fica próximo ao Shopping Goiabeiras. E como que foi para essa especialização? Eu penso, Pamela Figueiredo, que hoje em dia existe assim muitas pós, me corrija se eu estiver errada, né? Muitas pós, muitos cursos online. Isso. Eu acredito que para você ter, lógico, o enfermeiro ele já pode aplicar medicação, Sim, já tem todo esse conhecimento. Mas quando você vai mudar o formato do rosto, da harmonia, então não pode ser apenas um curso online, que é os EAD que eles estão falando. Existe a necessidade do presencial. A gente tem que ter pelo menos 200 horas de carga horária presencial. Então, não é qualquer curso, né, de esquina que vai te tornar habilitado a estar fazendo uma harmonização facial. Perfeito. Hoje em Até dia, para né, não cair num fenol, né, Campelo? A gente já tem situações aqui que passaram, que a gente já viu, né? Pessoas que fizeram cursos de final de semana, online, né? Fizeram curso e que nem online. terminou e nem graduada a pessoa era, né? Especificamente daquele rapaz que até veio a óbito por conta do mau uso, não só da habilidade, mas também dos componentes que as pessoas usam. Então tem todo um cuidado, tem todo um conhecimento, tem toda uma coisa que tem que estudar mesmo, né, Luana? E a gente tem que saber também se aquele profissional é qualificado para fazer aquele procedimento. Eu mesmo, como enfermeira esteta, não posso realizar fenol de forma alguma, entendeu? Peeling, não posso realizar. Outros procedimentos eu posso realizar, que eu até posso citar aqui, mas peeling de fenol eu não posso realizar. Então, assim, a maioria dos pacientes chegam numa clínica, num estabelecimento e não sabe se aquele profissional é capacitado ou não. Aquele caso do paciente que foi a óbito, a profissional? A profissional, ela era micropigmentadora e não tinha estudo nenhum, graduação nenhuma. Eu vi que todos os cursos, aliás, não era só um, todos os cursos dela eram feitos pela internet, pelo YouTube. Sim. Você vê a irresponsabilidade da pessoa e depois atuar com fenol, que é algo tão tóxico, né?
tão prejudicial. Eu já vi casos de pessoas que perderam a função renal por toxicidade do fenol. Do fenol. Produto, né? Não que a gente seja contra cursos online, mas assim, são cursos específicos, ainda mais quando mexe com o corpo, mexe com a saúde, Sim. então exige alguma coisa mais presencial, né? Não, e nada contra, eu também faço curso online com pessoas de nome, né? Mas assim, a gente tem que ter a responsabilidade. Exatamente. Isso você já demonstrou, que até o nosso público saber, olha, você falou que você não está habilitada. Não. E muitas vezes o cliente vai chegar e como que ele vai saber disso? Ele não tem como saber, né? Então, outra coisa muito importante é o paciente perguntar referente ao conselho do profissional, para saber se aquele profissional está registrado no seu conselho. Além da gente ter a especialização, a nossa especialização tem que estar registrada no conselho. Se ela não estiver registrada no conselho, ali não está valendo de nada. Então, você é registrada como enfermeira e mais a especialização. Isso, enfermeira esteta pelo conselho. E onde que pega essa informação, Luana? Você pode perguntar para o profissional qual é o número do conselho dele e tá puxando no próprio conselho de enfermagem, de farmácia, de biomedicina, para ver se realmente aquele profissional está registrado. Ai, perfeito. Agora... Isso é uma segurança a mais, né? É uma segurança a mais. Isso. Mas aí também tem, por exemplo, eu quando vou num ambiente procurar um profissional, eu também pesquiso informações. Até falei para você que eu stalkeei teu Instagram, fui olhar lá os procedimentos, olhar. Então tem isso, né? A gente acaba se segurando também nas pessoas que são pacientes desse profissional, né? Com certeza. Tem que buscar e se resguardar das informações, né? A gente tem muita mania nós temos a mania de procurar no Instagram sobre aquele profissional. Mas nem sempre o Instagram está nos oferecendo uma conduta verdadeira, né? Igual a da moça que aconteceu aí com o rapaz. Ela não tinha graduação nenhuma, né? Ela não era especializada e tinha vários seguidores. E isso não significa nada a gente ter vários seguidores hoje em dia, né? Isso é verdade. Não significa que aquela pessoa é habilitada para estar ali realizando o procedimento. Ela não vai divulgar algo errado, né? Ela só vai divulgar o que ela fez de belo. Deu certo, por isso que tem que conversar. Né? Eu vou te falar isso porque no meio da pandemia eu resolvi fazer rinoplastia. Sim. Aí eu procurei um profissional que era especialista em nariz masculino. E eu estou te falando porque eu pesquisei no Instagram. A informação que eu tinha era no Instagram. Encontrei um lá no interior da Bahia. Olha! Feira de Santana, 100 quilômetros ainda de Salvador. Eu fui lá no meio da pandemia e fiz. Né? Mas antes disso, eu me segurei. Isso que você falou, eu pesquisei sobre informações sobre ele, eu vi pacientes, eu entrei no Instagram dos pacientes, eu conversei. Olha, eu sou daqui, expliquei a situação e conversei e me senti seguro. Né? As pessoas mandaram foto do antes e depois, sabe? E eu queria fazer o nariz masculino fazer o nariz com alguém que era especialista em nariz masculino, porque eu não queria que ficasse aquela aparência. Sim, né? Afiladinho demais, igual da mulher, né? Exatamente. Você estava falando assim da tua transição, né? No meio da pandemia. Aí tua colega te convidou para fazer a especialização. E aí, E aí, você decidiu? Como que foi isso? Não, decidi. E aí eu comecei a fazer a especialização, fui amando cada dia mais. Falei, não, me encontrei. É isso que eu quero fazer. Eu sempre amei a enfermagem na parte assistencial. E quando eu me especializei a primeira vez em UTI neonatal, né, aquilo também eu me encontrei com os recém-nascidos, né, e as crianças. Então, depois disso que eu tive que parar de trabalhar por causa da pandemia e cuidar dos meus filhos nesse período, hora que eu voltei, eu falei assim, gente, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero trazer a autoestima das mulheres de volta, porque é o que elas mais reclamam, e inclusive de depressão. Elas se acham feia, gorda e querem elevar a autoestima de volta.
E eu vou te falar que não é só da mulher, viu? Tem muitos homens assim também, né? que estão assim com a autoestima baixa. E eu vejo, depois quando começa a se cuidar, sabe? Vão para uma atividade física, se encontram, a pessoa muda, né? Isso é louvável, isso é uma profissão que você tem que é louvável. É quase uma psicologia, quase uma terapia, não é, Luana? E muito, porque eu chego, às vezes elas chegam para avaliação e em vez de ficar ali 30 minutos, elas ficam ali 1 hora e meia contando da vida, o que aconteceu, o porquê elas estão assim. Muitos maridos não incentivam elas a se cuidarem. Algumas vão na clínica e falam assim, olha, eu tô aqui escondida, meu marido não sabe que eu tô aqui. Ele não gosta que eu faça essas coisas, acha que é futilidade. Para a mulher, isso não é futilidade. A mulher, ela precisa se cuidar, em primeiro lugar, a se amar. E depois, amar o próximo. Então, assim, primeiro de tudo é a autoestima dela. Perfeito. Vamos falar sobre autoestima, né, Campelo? Mas vamos dar aquela seguradinha, só o tempinho da água, e o Ela e Você de hoje já retorna. Voltamos com esse bate-papo sensacional com a doutora Luana Pinatti, e nós estávamos falando sobre autoestima, doutora. No consultório, a senhora tem que ser um pouquinho de psicóloga também, porque existe muito a distorção de imagem, né? Com certeza. Muitas chegam para mim, né, falando que está ali, mas está se sentindo feia, gorda, que o marido não elogia, não incentiva. E o que acontece depois que pode fazer o mínimo de procedimento possível, que ela faça um botox, ela já volta ali, nossa, eu estou me sentindo muito mais bonita, agora eu estou me maquiando, antes eu não me maquiava, agora você me incentivou a emagrecer, entendeu? Eu mudei o meu estilo de roupa, eu não me vestia assim, agora eu estou me vestindo. Isso faz tão bem pra gente, e elas receberem um elogio, eu falo assim, nossa, você recebeu um elogio? Elas falam sim, é uma massageada no ego, não é? Com certeza. Que mulher que não gosta, ou homem também, de receber um elogio. Eu posso dar o exemplo do meu marido, que antes também, depois que nós casamos, ele ficou gordinho, e depois que ele emagreceu, mais de 20 quilos e mudou o estilo de vida dele, de roupa, e ele recebe elogios agora, nossa, como que você tá mais vaidoso, mais bonito, né? E ele se sente tão feliz, tão bem, que ele não se imagina gordinho de novo, entendeu? Você tem um exemplo aqui na sua frente, né, Campelo? Somos dois, Também eu também foram 20 quilos também. Campelo, ele emagreceu só para poder amarrar o sapato, né, Campelo? Tem uma história. E hoje ele é maratonista. E você mudou também o estilo de roupa, tudo isso? Tudo. Foram Ficou vários mais guarda-roupas, vaidoso, né? né, E aí, Campelo? a gente está falando essa palavra vaidade, mas é bom falar para o telespectador que isso não é ruim, isso não é demérito. Isso faz parte do processo de autoestima, de olhar para si e se gostar. Sabe? Sim. Isso é vaidade, que muitas vezes as pessoas podem entender vaidade como algumas coisas supérfluas, coisas parecidas. Não, isso é louvável, que a gente olhe para si e a gente se ame, a gente se goste. Até fala assim, né, para eu amar alguém, eu gostar de alguém, primeiro eu tenho que gostar de mim. Isso, amor próprio, amor em primeiro próprio, lugar. amor próprio. Isso. Você tem algum caso de alguma paciente assim que foi emblemático para você no seu consultório? Emblemático? Essa amiga minha, né, ela não tem muito apoio do marido, certo? E com relação à vaidade. E depois ela fez alguns tratamentos comigo e depois disso ela melhorou a escolha de roupa, começou a se maquiar, a passar um batom vermelho, a escovar o cabelo, porque antes ela não dava importância em ir trabalhar mais bem vestida. E quando ela começou a ir trabalhar mais bem vestida, maquiada, as pessoas começaram a elogiar ela. E aquilo, ela também se sentiu uma mulher mais empoderada, mais bonita. Então todo mundo, o que você fez, né? Que você tá mais arrumada, mais bonita. E aquilo, é igual eu falei, é uma massageada no ego quando a gente recebe esse tipo de elogio. Exatamente. A gente dá uma pequena mudada e as pessoas conseguem enxergar
o que você tem de belo, né? Doutora, o que nós podemos fazer, assim, de mínimo para dar essa massageada no ego? Lógico que é nos procedimentos que a senhora atua. O primeiro procedimento que a gente deve fazer e não ficar sem, que freia o nosso envelhecimento, é a toxina botulínica, o conhecido Botox. Eu já ouvi falar que o Botox, ele é um preventivo ao envelhecimento. Isso, a gente pode começar muito cedo, com 20 e poucos anos a gente já pode começar. Lembrando que o Botox, ele não tem idade, não tem essa. Começou a aparecer rugas, expressões, a gente já pode estar realizando. Eu tenho pacientes com 25 anos que têm rugas assim expressivas. Então, você já pode estar realizando a toxina botulínica. 25 anos é a idade que nós paramos de produzir colágeno e que começa realmente esse processo de envelhecimento. Isso mesmo. Outro procedimento importante, próximo depois do Botox, é não deixar de bioestimular colágeno. Doutora, mas quem pode fazer o bioestimulador? Qualquer pessoa. Bioestimuladores, eles são vários, né? Nós temos a hidroxapatita de cálcio e o PLLA, né? Que é não posso falar a marca aqui. Sim. Mas os dois são estímulos de colágeno. Só que um é para uma face mais gordinha, o outro é para uma face mais magrinha. Um dá volume mínimo, mas dá um pouco de volume. E o outro, ele não dá volume, ele estimula o colágeno sem dar aquele volumezinho. Que aí o rosto, por exemplo, se é aplicação no rosto, Isso. já é gordinho, se tem que até ter esse conhecimento para não aplicar errado. Imagina aplicar um Botox. Um bioestimulador de volume em quem já tem o rosto. Exatamente. Mas falando em Botox, eu tenho duas perguntas em cima disso ainda, que a gente já pulou de assunto, mas eu gostaria de perguntar. Botox tem um tempo de duração? Sim, tem um tempo de duração. Qualquer marca de toxina botulínica, pela indústria, tem duração de 3 meses. E aí, dependendo do organismo, ele vai durar de 4 a 5 meses. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim, só durou 3 meses o meu Botox. Tá certo, tá correto, certo. A gente está no tempo certo. Para quem pratica exercício, ele modifica? 3 meses cravado. 3 meses. Esse é 3 meses. Esse é 3 meses. Eu já sei desses. Atividade intensa, né? Força, ele vai durar 3 meses. Agora, o certo é a gente fazer o Botox de 3 a 2 vezes no ano. Para dar manutenção, isso, né? Para dar essa manutenção. Isso, de 3 a 2 vezes no ano. É para a vida toda, o organismo, ele acaba como que eu posso falar? Ele acaba aceitando aquilo ali, ou perde o efeito, alguma coisa nesse sentido? Cria anticorpos. Isso. Tem paciente que cria anticorpos e chega a uma época que não dura mais aquele Botox, não faz mais efeito. E o que acontece? A gente tem que parar por um tempo de fazer o Botox e depois de 1 ano, 2 anos, está retornando e com outra marca ainda. Não repetir aquela marca que ele já fazia e fazer com outra marca. Por isso é interessante, então, ter uma profissional, tipo você, junto para fazer esse acompanhamento, né? Isso, exatamente. E outra coisa também que vocês estavam falando do bioestimulador, porque aqui por detrás das câmeras eu perguntei assim, ó, eu emagreci novamente, né, porque eu estou treinando para correr uns 30 quilômetros, aí vai ter em São Paulo, e aí já começa a emagrecer, a primeira coisa que emagrece é o rosto e já aparece o tal do bigode chinês. Aí você olhou para mim e falou assim, antes de fazer isso, você tem que fazer o bioestimulador. Explica isso aí, como é que funciona isso para o homem. O bioestimulador, ele é referência para flacidez. Ou seja, você que está no processo de emagrecimento, espere emagrecer tudo que tem que emagrecer e aí faz o bioestimulador. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a pele mais firme. Você vai puxar a pele, não vai fazer aquele chicletinho, né? Isso é a flacidez da pele. Então, o bioestimulador tem o intuito de deixar a pele mais firme. Depois que você deixa essa pele mais firme, você está incomodado com o bigode chinês, aí a gente faz os pontos de estruturação na sua face e refina esse bigode chinês. Porque o ideal não é preencher.
e sim a gente ver onde está causando o problema. Então, a melhor coisa é estruturar essa face, entendeu? Com ácido hialurônico. Como eu falei, stalkeei você. Eu fiquei vendo lá os seus pacientes e fiquei já olhando, porque eu fico olhando tudo isso. Isso E é mesmo. impressionante, porque como que muda, né? Muda demais. Então, assim, o bigode chinês é o derretimento da nossa face. Então, vai derretendo e vai criando esse coxinho de gordura todinho aqui nessa Luana, região. eu escutei essa expressão, derreter a face, mas me deu um negócio... Não é um negócio gostoso de escutar, né? Sim, é porque a gente vai envelhecendo, então vai acontecendo É um isso processo mesmo. natural, né? Natural, do envelhecimento da pessoa. Basta cada um, né? Cada um sabe como é que ele quer envelhecer. Sabe não, né? Ele tem aquele, eu quero envelhecer bem ou eu quero envelhecer mais ou menos. Não vamos nem falar ruim, né? É o mais ou menos. Eu quero envelhecer bem. Eu também, Né? apesar que eu tô quase com 60 anos já, né? E não parece, Não Campelo. parece mesmo, Você Campelo. está super bem, parabéns. Parabéns, está pra se você ver, cuidando. eu me cuido. E quando der para perguntar, eu pergunto. Eu não fico com dúvida, não. E fica a dica, né, Campelo, para os homens também continuarem a se cuidando, porque os homens também se cuidam e devem se cuidar. E a frequência é muita de homens no seu consultório, doutora? A frequência de homens é menos que de mulher, mas eles se cuidam bastante. Viu, Campelo? O homem não tá mais tão vaidoso assim, não. Há Mulher controvérsias. sempre mais. Vamos fazer uma pesquisa aqui no nosso Instagram e perguntar. Vamos abrir a caixinha Meu lá, né? marido, ele faz o Botox regularmente no período. 4 em 4 meses ele tá lá fazendo e ele não fica mais sem. Mas também ele é a tela em branco, né? Imagina o profissional olhando para aquela... Tem que retocar seu Botox, né? É um atendimento domicílio aí, né? Ele é referência. Por que que ele é referência? Eu faço harmonização facial. E se eu não cuidar dele, aí o pessoal vai falar assim, nossa, a mulher dele faz harmonização facial e tá deixando ele desse jeito. Pois é, A experiência vem de própria por dentro de casa de mesmo, casa. né? Mas vamos conversar mais um pouquinho, porém, vamos dar aquela seguradinha e a gente já volta. Voltamos para mais um bloco com a doutora Luana, que está aqui tirando todas as nossas dúvidas sobre harmonização. Na verdade, a gente nem entrou na questão harmonização, né? Mas estamos aqui falando sobre beleza e nos bastidores falamos sobre muitos casos, quais nós vamos falar agora. Doutora, tem que ter, assim, uma sensibilidade para a harmonização. Porque o que eu ouvi falar uma vez, se o Tom Cruise fosse simétrico, se o rosto dele fosse simétrico, ele não seria tão bonito quanto ele é. Ou seja, tem que ter toda uma sensibilidade para não tirar a característica da pessoa. Porque como nós estávamos conversando agora nos bastidores, a senhora mencionou o Marcelo Antony. Sim. Que ele está com uma característica feminina. Exatamente. Eu não consigo identificar o que foi feito. Na verdade, sou um profissional para ter toda aquela expertise, né? Vamos dizer assim, para saber os detalhes. O que aconteceu no caso do Marcelo Antony? Então, o Marcelo Antony fez uma harmonização facial e o que mais focou nele ali, que os profissionais criticaram, foi a maçã do rosto dele e os lábios, que deixou ele muito feminino. Então, assim, o que o homem gosta de fazer? É marcar a mandíbula, deixar uma mandíbula mais marcada. Então, isso os homens procuram muito no consultório, deixar um queixo mais projetado e a mandíbula mais marcada. Então, assim, como ele fez isso, deixou projetado o queixo, a mandíbula ficou marcada, mas infelizmente os lábios e a maçã do rosto deixou ele mais feminino. Então houve a crítica
dos profissionais com relação a isso. Em cima disso, é uma das coisas que afasta o homem, que ele quer fazer, mas tem medo, que nem eu falei no bloco anterior, procurei alguma coisa que me garantisse que eu não ia ficar com feições femininas. Né? Mas então é possível você fazer harmonização facial no homem e deixar ele também com um aspecto masculino. Masculino, com certeza. E caso não goste... Tem como reverter. Se for preenchimento, a gente consegue retirar. Se ele fez a mandíbula com preenchimento, a gente consegue retirar. Se ele fez a boca e ele não gostou, eu também consigo retirar. Existe uma fórmula, que um produto que chama hialuronidase, que a gente consegue degradar esse preenchimento. Mas assim, esse degradamento, essa degradação, você tem que retornar várias vezes no consultório ou é feito só em uma? A gente consegue tirar em 1 2 sessões totalmente. Olha, então não precisa ter medo de aplicar preenchedor ou tem que ter medo? Não, tem que ter medo porque tem os seus riscos, né? Todo procedimento tem os seus riscos. Mas ali a gente está falando de um caso assim específico. Se realmente o profissional errou, não vamos nem falar de não gostar, mas errou, aí tem como a gente retirar e fazer também, de novo. E tem outra coisa, também depende da demanda do paciente, né? Vai que ele queria desse jeito. Vai que se sente bem assim. Né? É uma coisa assim que a gente não tem como prever, né? Não tem, né? Não tem como saber exatamente. E se a pessoa vier com um pedido muito diferente para você? Eu não faço. Você não faz? Eu não faço. Você tenta conversar com a pessoa? Tento conversar e para mim sempre o menos é mais. Já tive paciente que fez rinoplastia e ela querendo empinar mais a ponta do nariz. Né? Já estava empinadinha a ponta, não, mas para mim não está empinada, eu quero que você empina. Eu falei, eu não vou fazer. Aí a doutora tem que usar toda a psicologia dela. Seu nariz está empinadinho, não tem o porquê eu preencher aí, posso causar algum problema e sobrar para mim como profissional, né? Porque depois fala, com quem aí você fez isso? Exatamente. Doutora, e agora a curiosidade, ficou sabendo se ela foi em outro profissional que fez? Ela vai em outro profissional. Eu sei que ela vai e ela já tinha vindo de outro e falou assim, mas fulana fez. Eu falei, mas eu não vou fazer. Isso. Entendeu? Mas complicado. Aí entra aquela distorção de imagem que a gente comentou antes, né, Campelo? Sim. E que a gente também que nós estávamos comentando nos bastidores. Que nem sempre. Que as pessoas estão perdendo a noção do tamanho por exemplo, da boca, né? Aquele excesso de boca, excesso de preenchimento, fica feio e a pessoa não consegue enxergar que está feio, né? Mas vamos voltar agora na harmonização. Doutora, vamos falar das associações? Sim. Tá. O Botox, ele não preenche, né? Não. Ele não dá volume? Não. Ele tira as rugas. Ele paralisa o rosto? Isso. Paralisa não. Ele relaxa a musculatura do rosto. Perfeito. Então, somente os preenchedores, que é bioestimular, alguns tipos de bioestimuladores que faz esse efeito de preencher. E quais outros? Não, o bioestimulador, ele não faz efeito de preencher. Ele melhora a flacidez do rosto, só que tem um bioestimulador que tem uma partícula muito pequena que ele causa um pequeno volume. Mas é muito pequeno. Então, por isso que o profissional tem que saber em qual face ele vai trabalhar aquele bioestimulador. O que a gente preenche mesmo é o ácido hialurônico. Que mais? Que outros procedimentos que você também faz? Nós podemos fazer fios de PDO, liso ou de tração. Podemos trabalhar com corporal, né, facial. A senhora trabalha com corporal? Não trabalho com corporal, eu gosto muito de facial. Então, eu deixei o corporal de lado. Ai, perfeito. Eu já ia perguntar de harmonização
glútea, né? Que tá tão na moda. E ainda não conversamos com ninguém sobre isso, né, Campelo? Vamos procurar profissionais que atuam na área, né? Mas e essa harmonização, doutora? Hoje em dia a pessoa procura. Como que você decide? Como é que é o processo para decidir o que fazer, onde fazer, o que colocar, quanto colocar de produtos? Sim, sempre pergunto para a paciente o que incomoda ela, o que mais está incomodando ela no momento. Porque não adianta eu chegar para ela com um protocolo gigantesco e financeiramente muito alto e ela não conseguir realizar esse protocolo. Então, ela me fala o que mais está incomodando ela e eu vou falar para ela, ó, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu passo um orçamento para ela. Ela me fala se dá conta ou não de fazer. E se ela falar, não, para mim no momento fica muito caro, então eu dou dicas para ela, ó. Então, o que é melhor você fazer? Vamos preencher aqui e fazer os pontos de estruturação ali, que vai ficar bom, sutil e vai tirar esse rostinho de cansada que você tem hoje. Entendeu? É do que eu faço, trabalho com o paciente. É uma das coisas que você falou anteriormente, assim, o menos é mais, né? Então, a gente ser clean, começar assim, para e passo, até uma segurança para o próprio paciente, né? Eu acho que menos é mais. E a gente deixar sempre sutil, uma harmonização sutil. Hoje em dia as pessoas buscam mais a naturalidade, né? É assim também no seu consultório, doutora? É assim, nunca chegou ninguém pedindo para mim algo drástico, né? Uma mudança surreal. Só o nariz. Não, o narizinho empinadinho que não precisava, né? Mas todas querem uma coisa bem sutil, nada drástico demais. Mas legal da senhora de chegar para a pessoa e falar, né, que você não faria, porque eu tenho um amigo que ele acabou fazendo, só que a pessoa quando passa muito tempo, quando vai fazer rinoplastia ou coisa parecida, sabe que tem o septo um pouco maior que o outro e acaba a narina, elas ficam diferentes, né? E de repente ele puxa, aí o que você olha assim são uma narina redondinha e outra narina ovalada. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então a pessoa tem que ter senso, o profissional tem que ter senso, que nem a senhora falou, eu não faço, tem que ter senso disso. Olhar e falar assim, eu estou trabalhando com a beleza, não vai ficar bom, eu vou colocar meu nome. Com certeza. E tem profissionais que ainda insistem em fazer o que o paciente quer. Eu sou do tipo que não faço. São os charlatões? Ou às vezes é profissional mesmo na área? Às vezes é profissional mesmo na área, só que são pessoas que estão visando bem o dinheiro. O dinheiro, né? Não a autoestima da pessoa. Não a autoestima da pessoa. Não o resultado, sabe? Quer saber o resultado da sua conta bancária. Isso, exatamente. E ali eu estou visando o meu nome também, o meu profissionalismo ali também. Perfeito, doutora. Doutora, eu quero saber todos os procedimentos que a senhora realiza em seu consultório. Eu realizo toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores, fios lisos e de tração. São os procedimentos que eu posso estar realizando no meu consultório. Os fios são os fios de PDO, né? Isso. E os fios de PDO, vamos falar das indicações deles? Ele é indicado para qualquer pessoa. Principalmente, o que eu mais faço os fios de PDO liso? Para região da área dos olhos, né? Quando a gente tem essa pelinha aqui que estica e faz um chicletinho. Então, ou seja, é a flacidez da área dos olhos, a gente pode estimular ali colágeno, porque os fios é um estímulo de colágeno também. Então, eu estimulo o colágeno ali, regiões aqui da boca, né? Que é o código de barras, então a gente pode estimular. A gente pode estimular com os fios de tração, quando a gente tem o jaw ou esse bulldoguinho aqui muito marcado, então a gente vem, traciona, faz aquele pequeno efeito lifting.
Então a mulherada gosta bastante disso daí. Eu acabei de tirar uma dúvida, Campelo. Eu tô me segurando aqui para ficar puxando aqui, ó, toda hora eu quero puxar para ver se o meu tá elástico ou não. Na hora que ela falou o chicotinho, na hora eu até levantei a mão e tranquei, segurei. Eu falei, não dá, não dá. Agora né? não. Agora não, né? Mas pode ter certeza que quando acabar a gravação, nós vamos estar toda apertando a pele, né? A pele, Campelo? puxando, esticando, né? Doutora, no caso do derretimento facial por conta da bichectomia, que algumas pessoas acontecem, algumas pessoas têm indicação, outras não. Os fios de PDO seriam uma solução para o derretimento de algo que é definitivo, né? Que não tem como você colocar ali novamente suas bolas de biché. Os fios de PDO, ele vai ajudar apenas no derretimento da face. Com relação às bochechinhas, ele não vai ajudar. Então, com relação à bochecha, teria que ser bichectomia mesmo. Entendi. Entendeu? Então, uma coisa que assim, a pessoa tem que estar muito ciente do que ela quer, dos resultados, como que vai ser, e tá pronta para aquilo que vai acontecer depois, né? Não sei se você viu que teve um tempo aí atrás, saiu uma pessoa que tinha um aspecto masculino, e aí foi numa profissional e saiu com um aspecto feminino, né? Foi bem criticado, inclusive, nas redes sociais. Acho que aqui passou até acho que no perrengue aqui em Mato Grosso. Mas também a gente não sabe o que a pessoa deseja também, né, Luana? Não sabe. E com relação ao fio mesmo, volto a dizer, ele vai ajudar na flacidez. Então, aquela pele que está totalmente igual um bulldog aqui embaixo, tá? Não que a gente vá usar só os fios, a gente tem que fazer todo um preparo da pele e deixar os fios ali por último. Só que ele vai ajudar nessa pele que está totalmente derretida, igual um bulldoguinho aqui embaixo, e a gente vai fazer o efeito lifting, de tracionar essa pele com esse fio. Mas então, tem solução. Tem solução. É porque normalmente as pessoas dão aquela sensação de, seu rosto vai derreter, você vai ficar com 2 buracos no rosto e não tem solução para isso. Aí a doutora Luana já está tirando a dúvida. Tem solução. Tem solução e tem que ter manutenção. Então, a estética não faz milagre. A gente tem que ter manutenção anualmente, né? Voltar a realizar os procedimentos, né? Periodicamente. E ter os cuidados em casa também, como o filtro solar, que tem gente que não faz nem o básico, não passa um filtro solar. E uma rotina de skincare em casa também. A gente cuidar à noite e pela manhã. É tudo um sistema, né? Porque protocolo, é um protocolo. Tem que cuidar da alimentação, tem que tomar água, tem que dormir bem, tem que fazer uma atividade física, né, Luana? A ingesta de água tem que ser grande. Doutora, corrida envelhece? Um pouco. Um pouco? Sim. Campelo, você tem que ir para estudo, Campelo. Isso há controvérsia. Campelo tem um excelente home care, né, Campelo? Isso é controvérsia. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu penso muito no equilíbrio. Então, quando a pessoa ela vai além daquilo, o universo vai cobrar. Né? Vai cobrar. Eu vou falar bem a verdade para a senhora. Quando eu emagreci a primeira vez, eu cheguei a ficar com 72 quilos. Eu fiquei muito magro. Minha barriga ficou chapada. Tem lá até no Instagram. E ficou com cara de doente também, não ficou? Aí eu estava bem. Aí todo mundo chegava para mim, eu estava bem, feliz, correndo maravilhosamente bem. Você está com uma cara de cansado, né? Você está com uma cara de cansado. Enfim, eu achei o meu peso ideal. Porque eu estou correndo bem, estou bem e não estou com essa expressão de cara de cansado. Mas isso eu tive que trabalhar em mim, fazer escolhas, né? Sim. Fazer escolhas. Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. E o que acontece? Ele emagreceu demais, mas aí ele voltou num ritmo de academia, não faz? Para pegar massa muscular, que foi o que aconteceu com meu marido também. E hoje ele está em forma, igual o Campelo aí. Campelo, eu achei que você tinha que ir para estudo, porque você corre há muito tempo. Mas tem bastante pessoas. Você nem aparenta a idade que vai fazer. Tem bastante pessoas, Pamela, que correm comigo, que também não aparenta a idade. É buscar o equilíbrio. Sim. É se cuidar, dormir.
sabe? Dormir bem. Dormir então, bem. Dormir é muito Interfere eficaz, muito. né? ter um sono de qualidade. Isso. Não é apenas dormir, é qualidade, É como do você sono. falou, né, Exatamente. Campelo? Porque às vezes a gente até dorme, porém a gente não temos aquele descanso, Normal. aquele sono que seria o Restaurador. recomendado, restaurador. É. Tem o sono da beleza, não fala? O sono da beleza, É, com ué. certeza. Funciona. Sem contar a ingesta de água, né? Aham. Tem que ser grande também. E aqui em Cuiabá mais ainda, né? Mais ainda. Ajuda bastante na pele. Doutora, eu quero agradecer a senhora por ter estado aqui conosco essa noite, tirando nossas dúvidas, porque eu e o Campelo, o que a gente mais faz aqui é consulta, certo, Campelo? Eu falo por mim. Ah, eu falo por mim, ainda assim, eu tenho meus amigos, né, que ficam lá querendo saber das informações. Pergunta isso, Campelo, pergunta aquilo, Campelo. Então, aproveitando. Muito obrigado, viu, Luana, por Eu tirar que nossas agradeço dúvidas, a né? oportunidade de vocês. Obrigada. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco até esse momento. E se você gostou dessa entrevista, tenho certeza que gostou, já pega o teu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aí, vá direto para o nosso canal no YouTube, assista e reassista essa entrevista que está lá e muito mais. Ah, e lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Até amanhã.